Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Novamente, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Sociologia do segundo bimestre, a nossa aula de número 6. Hoje nós vamos falar sobre a estratificação social no Brasil. A gente vem trabalhando sobre sociedade, trabalho, essa coisa toda. A gente vai falar sobre os estratos sociais. O que são estratos sociais? Estratos sociais são exatamente as classes sociais, a classificação social que existe no Brasil. Nós temos diversas classes sociais e é isso que nós vamos entender como funciona nessa aula. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai entender como é que isso ocorre, como é que isso se dá. Então vamos lá? A estratificação social no Brasil. Estratificação social é um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas, ou seja, condições sociais e econômicas. A estratificação social serve também como base para entender a configuração da sociedade em hierarquias e na formação das desigualdades sociais. Como é que ocorrem desigualdades sociais, por que isso ocorre, tem gente ganhando muito, tem gente ganhando pouco, é mais ou menos o que isso aí trata, tá bom? Os sociólogos usam as informações sobre a estratificação social, analisam o status social de membros dessa sociedade ou desse grupo social, as condições econômicas e as práticas culturais. Diante desses dados, o sociólogo tenta compreender o porquê, dentro de uma mesma sociedade, existirem indivíduos muito ricos e aqueles muito pobres. Então aí a gente já vê a diferenciação, a diferença entre classes sociais ficando aí bem clara. A estratificação teve algumas das suas características definidas principalmente no decorrer dos séculos XIX e XX, por uma série de sociólogos. Dentre as principais características, merecem destaque a estratificação. Ela é geral e variável, ela está presente em todas as sociedades, existe uma divisão de recursos materiais e culturais de uma maneira bastante desigual, ela ultrapassa as gerações e ela deve ser encarada como uma particularidade das sociedades. Ela não pode ser encarada como, por assim dizer, um reflexo das diferenças individuais existentes na sociedade. Tá? Então ela é um reflexo, ela não é ela é uma particularidade, não um reflexo. Porque no Brasil a gente tem uma coisa chamada mobilidade social. O que é mobilidade social? Mobilidade social é quando você consegue sair de uma classe social e ir para outra. Coisa, por exemplo, que na Índia não é possível. Tá? A gente vai entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Mobilidade social. É disso que a gente estava falando. Define-se mobilidade social como deslocamento de indivíduos, ou seja, de pessoas, entre as classes sociais com posições socioeconômicas diferentes. Em sociedade onde existe o regime de estamentos, ou castas, que é o caso da Índia, a mobilidade de indivíduos entre as diferentes classes sociais é praticamente inexistente. Ou seja, o exemplo da Índia, que é o exemplo clássico, se você nasce pobre, você morre pobre, você não sai da tua casta. É uma sociedade estamental. Classe social é um grupo de pessoas que tem status social similar, segundo critérios diversos, sendo destacadamente o econômico o mais utilizado. Encontramos diversos critérios para definir as classes sociais na literatura e na imprensa, incluindo as visões da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ABEP, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Classe social pelo critério de faixas de salários mínimos. Essa é a classificação do IBGE. É a mais usada aqui no Brasil, é aquela que a gente fala mais, das classes A, B, C, D e E. E a gente vai entender como é que funciona isso. A visão governamental das classes sociais, utilizada pelo IBGE, no censo populacional a cada 10 anos. Ela é utilizada pelo IBGE a cada 10 anos. Nós tivemos
O último censo foi o censo de 2010, teremos um agora em 2020 que praticamente foi suspenso, né? Na verdade foi suspenso por conta da pandemia do Covid-19, né? Mas nós teremos então o censo 2020. Acredito que ele levará ainda esse nome, embora não seja feito mais esse ano, tá? Então vamos lá. A visão governamental das classes sociais, utilizada pelo IBGE no Censo Populacional a cada 10 anos, é baseada no número de salários mínimos, ou seja, salários mínimos que cada pessoa recebe. Mais simples, divide em apenas 5 faixas de renda ou classes sociais, conforme uma tabela abaixo, que a gente vai ver no próximo slide, que é válida para cada ano. Essa tabela ela foi obtida a partir de vários artigos sobre as classes sociais nas pesquisas tanto do IBGE e é muito parecida com a que é feita pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é também uma fundação de muito renome no Brasil. Trata-se de um critério fácil e objetivo, né, um cálculo fácil e objetivo, mas que leva somente em consideração o salário atual da pessoa e ignora eventuais conquistas e patrimônios, ou seja, você muda de um mês para o outro. Mudanças repentinas de salário, para cima ou para baixo, podem dar um viés de resultado e torná-lo impróprio para algumas finalidades. Tá? A gente vai entender isso agora. Aqui nós temos uma visualização melhor de como se organiza as classes sociais no Brasil. Lembrando que esses valores são per capita, ou seja, por cabeça ou por pessoa, ou seja, por indivíduo. E nós temos aqui então a classe A, B, C, D e E. Né? Inclusive tem um erro aí embaixo, né? Eu coloquei 2 vezes a classe D, mas aí a gente corrige isso. Tá? O que vale é o que eu estou falando aqui agora. Na hora de escrever, de montar a pirâmide, eu acabei digitando errado. Tá? E todas elas são baseadas em salários mínimos. Então, nós temos a classe A, que são indivíduos cuja renda familiar ultrapassa a de 25 salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa. Guto, não estou entendendo. Você pode explicar melhor? Posso. Por exemplo, vamos supor que tenhamos uma família de pai, mãe e 2 filhos. Né? Então, nós temos uma família de 4 pessoas. Para que essa família seja considerada uma família de classe A, vamos estabelecer aqui, só para critério de estudos, que o salário mínimo seja de R$1.000. Em 2020, vamos colocar que fosse de R$1.000. Se o salário mínimo de 2020 é de R$1.000, para que essa família de 4 pessoas seja considerada uma família classe A, eles têm que ter uma renda familiar mínima, ou seja, somando todos os indivíduos da família, mínima de R$100.000. Ou seja, como a gente vê aí, a classe A, acima de 25 salários mínimos. Cada um dos membros daquela família tem que ganhar, no mínimo, R$25.000 por mês para aquela família ser considerada de classe A. Ah, Guto, mas se um outro não trabalha? Sim, a renda familiar ela vai depender da renda total da família dividida pelo número de indivíduos. Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui William Bonner. Né, vamos supor que ele ainda fosse casado com a Fátima Bernardes. Né? Então, tenho lá o William Bonner e Fátima Bernardes. Né? E eles têm 3 filhos. Então, a família é de 5 pessoas. Né? Vamos botar que os 3 filhos, nenhum deles trabalhe. Né? Mas o pai ganha um salário mensal de R$100.000 e a mãe ganha um salário mensal de R$100.000. Essa família é classe A? Sim, ela é classe A. Se eu juntar os dois, dá 200, divido por 5 indivíduos, vai dar aí muito mais do que os 25 salários mínimos. Só com o salário do pai ou só com o salário da mãe daria? Não, ficaria bem perto. Conseguiram entender? A classe B já é acima de 15 salários mínimos até 25 salários mínimos. Então, por exemplo, e a gente vê aí na pirâmide que somente 3% da população brasileira é classe A. Tá? Na classe B, nós temos 13,6%. Classe B, a renda per capita familiar tem que ser de 15 a 25 salários mínimos. Então, vamos colocar aqui. Né? Eu moro sozinho. Né? Eu moro sozinho, sou solteiro e sou juiz federal. O meu salário é de R$20.000. Né? Se o meu salário é de R$20.000, eu sou classe A ou B? Eu sou classe B, porque eu estou acima dos 15 e estou abaixo dos 25. Estou ali entre os 15 e 25, eu sou classe B.
Aí eu decido me casar, né? Eu me caso e a minha esposa não trabalha. Eu sou classe A? Deixo. Eu sou classe B? Não, eu deixo de ser classe B. Por quê? Eu tenho os meus 20 mil, vamos botar que eu ganhe 20 mil reais, né? Eu tenho lá meus 20 mil reais, dividido por 2 dá 10 mil, né? 10 salários mínimos. E aí eu vejo que eu estou na classe C. Eu desci de classe social. Por quê? A classe C é quem ganha acima de 10 salários mínimos até 15 salários mínimos. E a gente tem 27% da população nessa situação. Conseguiram entender? É por pessoa. Ah, vamos supor, né? Eu trabalho e moro sozinho, ganho 20 mil reais. Vamos botar, eu trabalho e moro sozinho, ganho 30 mil reais. Ganho 30 mil reais, eu sou classe A, né? Beleza. Casei com uma menina que ganha 10 mil reais, né? Então, cada um de nós, né, eu ganho 30, ela ganha 10, né? A minha renda familiar casado com ela é de 40 mil reais. Eu deixei de ser classe A, desci para classe B. Por quê? Porque 40 mil reais a renda familiar de uma família de classe B. Beleza, né? Ah, decidimos ter um filho. Tivemos um filho, ainda ganhando 40 mil reais. Vamos botar, vieram gêmeos, né? Vieram gêmeos, né? A nossa renda continua sendo de 40 mil reais. Só que agora são 40 mil reais divididos por 4 pessoas. Eu, a minha esposa e o casal e os gêmeos. Né? São 4 pessoas. Eu deixei de ser classe B, né? E fui para a classe C. E isso tudo pode acontecer no mesmo ano, né? Vamos supor assim, ó. Janeiro, eu tô solteiro, né? Pô, beleza, ganhando 30 mil reais, sou classe A. No carnaval, fui para Bahia, pulando o carnaval na Bahia, conheci a menina, né? Nos apaixonamos e num rompante romântico decidimos morar juntos, né? E aí ela tem o salário de 10 mil dela, né? Em março eu sou classe B, né? Em abril ela tá grávida, né? Então abril aí, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? São 7 meses. Nascem os gêmeos de 7 meses. Em novembro, a minha família aumentou, né? Eu sou classe C, porque a gente continua ganhando 40 mil reais e a minha família agora é dividida por 4. Entendeu? Isso é mobilidade social. Você vai se movimentando entre as classes sociais. E a classe mais comum no Brasil, que é a classe D e E, né? Quando a gente vai falar, classe D e E são os pobres, né? A classe A são os ricos, classe B é a classe média alta, classe C, a classe média típica, a classe D ela gosta de se dizer classe média baixa, né? Mas não, né? Classe D e E são pobres, tá? E são a grande maioria. A classe D é aquela que ganha entre 1 e 5 salários mínimos per capita, e a classe E é que ganha entre 50 reais por mês e um salário mínimo, né? A classe D é o que a gente chama de abaixo da linha da pobreza. Minto, quem está abaixo de 50 reais por mês são os miseráveis, são os que estão abaixo da linha da pobreza. Tá? É claro que um indivíduo, né, de uma família de 4 pessoas, né, por exemplo, o pai ganha 20 mil, a mãe ganha 20 mil e eles têm 2 filhos. Né? Uma renda familiar de 40 mil reais, com 4 filhos dá uma renda per capita de 10 mil reais para cada um, né? É uma classe D, né? É claro que ele vai ter uma situação muito melhor do que aquele cara que ganha 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, né? Isso é óbvio. Mas são classificados igualmente como pobres, tá? Isso não tem muita dificuldade, é só classificar e fazer conta, e essa conta é relativamente simples, né? E não tem muito o que discutir. Eu espero que todos tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato, que eu possa esclarecer toda e qualquer dúvida de vocês. No mais, desejo a todos uma excelente semana e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Estou com muita saudade de vocês. Espero que possamos nos ver em breve. Um abração. Tchau, tchau.